Magistério, Livro 1, O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 19. Após a cerimônia, Aaron foi rapidamente levado pela Assembleia. Mestre Rufus levantou-se de novo para anunciar que eles teriam um dia de folga. Todos pareceram ficar mais animados com isso do que com o fato de Aaron ser um Makar. Os alunos imediatamente se espalharam, a maioria seguindo para a galeria, deixando Cal e Tamara caminhando sozinhos em direção aos quartos, ao longo de cavernas tortuosas, iluminadas por cristais reluzentes. Tamara falou durante a maior parte do caminho de volta, cheia de empolgação, evidentemente aliviada por seus pais não terem contestado abertamente Mestre Rufus. A princípio, ela não pareceu notar que Cal respondia basicamente com grunhidos e ruídos evasivos. Era visível que ela acreditava que ter Aaron como Makar seria incrível para os três. Ela disse que eles não deveriam se preocupar com política, que deveriam se preocupar em como iriam receber tratamento especial e todas as melhores missões. Ela estava contando a Cal como um dia faria uma caminhada sobre o fogo em um vulcão, quando por fim se interrompeu e colocou as mãos nos quadris. "Por que você está sendo tão desagradável?" perguntou ela. Cal ficou mordido. "Desagradável? Qualquer um pensaria que você não está feliz por Aaron. Você não está com ciúmes, está?" Ela estava tão enganada que, por um minuto, Cal não pôde fazer nada a não ser gaguejar. "Ah, sim. Quero todos lá me olhando como... Tamara?" Jasper estava esperando na porta deles com expressão infeliz. Tamara se impertigou. Cal sempre ficava impressionado com o fato de que ela conseguia parecer ter 1,80 m, quando na realidade era mais baixa do que ele. "O que você quer, Jasper?" Ela parecia frustrada por não poder continuar interrogando Cal. Pela primeira vez na vida, Cal pensou que Jasper poderia ter alguma utilidade. "Posso falar com você por um segundo?" perguntou ele. Parecia tão infeliz que Cal se sentiu mal por ele. "Tenho um monte de aulas extras e preciso muito da sua ajuda." "Da minha, não?" perguntou Cal, lembrando da noite na biblioteca. Jasper o ignorou. "Por favor, Tamara. Sei que fui um idiota, mas queria que fôssemos amigos de novo." "Você não foi um idiota comigo", disse ela. "Peça desculpas a Cal e vou pensar no assunto." "Desculpe", pediu Jasper, olhando para baixo. "Tanto faz", disse Cal. Não era um pedido de desculpas de verdade, e Tamara nem sabia da vez em que Jasper gritou para que ele fosse embora da biblioteca. Então Cal não achou que tinha de aceitar, mas pensou que, se Tamara fosse com Jasper, ele ganharia tempo para lidar com o lobo. Tempo que precisava desesperadamente. "Você devia ajudá-lo, Tamara. Ele precisa de muita, muita, muita ajuda." Seus olhos encontraram os de Jasper. Tamara suspirou. "Tudo bem, Jasper. Mas você tem de ser civilizado com os meus amigos, não só comigo. Chega de comentários sarcásticos." "Mas... e ele?" objetou Jasper. "Ele faz comentários sarcásticos o tempo todo." Tamara olhou de Cal para Jasper e tornou a suspirar. "Que tal vocês dois pararem de fazer comentários sarcásticos?" "Nunca", disse Cal. Tamara revirou os olhos e seguiu Jasper pelo corredor, prometendo a Cal que o veria no jantar. Isso deixou Cal sozinho em seu quarto com o filhote dominado pelo Cal se contorcendo. Pegando o lobo e o enfiando outra vez no casaco, apesar de alguns ganidos de protesto, Cal se dirigiu ao portão das missões, andando o mais rápido possível, sem que a perna lhe causasse problemas. Ele temia que a porta que dava para o lado de fora da caverna estivesse trancada, mas acabou sendo fácil de abri-la por dentro. Os portões de metal estavam fechados, mas Cal não precisava ir tão longe, torcendo para que ninguém os visse. Cal tirou o lobo de dentro do casaco. O animalzinho andou de um lado para o outro, olhando, nervoso, para o metal e farejando o ar antes de finalmente fazer xixi em uma moita de ervas daninhas congeladas. Cal lhe deu mais alguns instantes antes de colocá-lo de volta debaixo do casaco. "Vamos",
disse ele ao filhote. Precisamos voltar antes que alguém nos veja. E antes que alguém jogue fora as sobras do café da manhã. Ele voltou pelos corredores, curvando-se ao passar por outros aprendizes para que eles não notassem a forma se movimentando sob seu casaco. Ele mal conseguiu voltar para o quarto antes que o lobo saltasse, querendo a liberdade. Em seguida, ele ficou à vontade, derrubando a lixeira e comendo os restos do café da manhã de Tamara que ainda estavam ali. Por fim, Cal conseguiu forçá-lo de volta ao quarto, para onde trouxe uma tigela de água, 2 ovos crus e uma única salsicha fria que havia sido deixada no balcão. O lobo engoliu a comida, com casca e tudo. Em seguida, brincaram de cabo de guerra com um dos cobertores da cama. No momento em que conseguiu soltar o cobertor e o lobo lançou-se novamente sobre ele, Cal ouviu a porta externa se abrir. Alguém estava entrando na sala compartilhada. Ele fez uma pausa, tentando descobrir se Tamara havia mais uma vez percebido que Jasper era um idiota e voltado mais cedo, ou se Aaron tinha retornado. No silêncio, ele ouviu um som distinto de algo sendo jogado contra uma parede. O lobo pulou da cama e se enfiou ali embaixo, ganindo baixinho. Cal foi até a porta do seu quarto. Abrindo, ele viu Aaron sentado no sofá, tirando uma das botas. A outra se encontrava do outro lado da sala. Havia uma marca de sujeira na parede onde ela havia batido. Você está bem? Perguntou Cal. Aaron pareceu surpreso ao vê-lo. Não pensei que fosse encontrar algum de vocês aqui. Cal pigarreou. Ele se sentiu estranhamente sem jeito. Perguntou-se se Aaron ficaria ali com eles agora que era um macar, ou se seria levado para algum tipo de aposento luxuoso próprio para um herói que tem que salvar o mundo. Bem, Tamara foi para algum lugar com Jasper. Acho que voltaram a ser amigos. Tudo bem, disse Aaron, sem muito interesse. Era o tipo de coisa sobre a qual ele normalmente gostaria de falar. Havia outras coisas sobre as quais Cal queria conversar com Aaron também, como o lobo e o comportamento estranho dos pais de Tamara, e a pedra preta na pulseira de Aaron, e o que significava a presença de uma semelhante na pulseira que o pai de Cal tinha enviado para Rufus, mas Cal não sabia como começar, ou se deveria. Então, disse ele, você deve estar muito animado com toda essa coisa de magia do caos. Claro, respondeu Aaron. Estou super empolgado. Cal sabia reconhecer o sarcasmo quando o ouvia. Por um momento, ele não conseguiu acreditar que estivesse vindo de Aaron. Mas lá estava Aaron, olhando para sua bota, o maxilar cerrado. Parecia definitivamente chateado. Quer que eu te deixe em paz para jogar a outra bota? Perguntou Cal. Aaron respirou fundo. Desculpe, disse ele, esfregando o rosto com a mão. É que eu não sei se quero ser um macar. Cal ficou tão surpreso que, por um instante, não conseguiu pensar em nada para dizer. Por que não? Finalmente conseguiu dizer. Aaron era perfeito para o papel. Ele era exatamente o que todos achavam que um herói deveria ser. Legal, corajoso e capaz de atitudes heróicas, como correr direto para uma matilha de lobos dominados pelo caos, em vez de fugir como uma pessoa normal e sã. Você não entende, disse Aaron. Todo mundo está agindo como se fosse uma ótima notícia, mas não é para mim. A última Macar morreu aos 15 anos e, tudo bem, ela postergou a guerra e fez o tratado acontecer. Mas, ainda assim, morreu. E de uma forma horrível. O que estava de acordo com tudo que o pai de Cal havia dito sobre os magos. Você não vai morrer, Cal disse a Aaron com firmeza. Verity Torres morreu em uma batalha. Uma grande batalha. Você está no magistério. Os mestres não vão deixar você morrer. Você não sabe disso, replicou Aaron. Foi por isso que sua mãe morreu. Por causa da magia. Soou a voz do pai de Cal em sua cabeça. Ok, tudo bem. Então você deveria fugir, sugeriu Cal de repente. Aaron levantou a cabeça bruscamente. Cal agora tinha sua atenção. Eu não vou fugir. Bem, você poderia. Não, não poderia. Os olhos verdes de Aaron estavam brilhando. Ele parecia zangado de verdade agora. Não tenho para onde ir. Como assim?
Perguntou Cal. Mas, lá no fundo, ele sabia, ou imaginava. Aaron nunca falava de sua família. Nunca dizia nada sobre sua vida em sua casa. Você não percebe nada? Questionou Aaron. Você não se perguntou onde meus pais estavam no desafio? Eu não tenho pais. Minha mãe morreu, meu pai fugiu. Não tenho a menor ideia de onde ele está. A última vez que o vi eu tinha 2 anos. Eu venho de um lar provisório. De vários. Ou eles cansavam de cuidar de mim ou os cheques do governo não eram suficientes e então me empurravam para a próxima família. Conheci a garota que me contou sobre o magistério no meu último lar provisório. Ela era alguém com quem eu podia conversar. Até que o irmão da garota se formou aqui e a levou embora. Pelo menos você teve seu pai. Estar no magistério é a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Não quero ir embora. Sinto muito, murmurou Cal. Eu não sabia. Depois que ela me contou sobre o magistério, vim para cá se tornou meu sonho. Disse Aaron. Minha única chance. Eu sabia que teria de pagar ao magistério por todas as coisas boas que fez por mim. Acrescentou ele baixinho. Só não pensei que seria tão cedo. É horrível pensar assim, comentou Cal. Você não deve sua vida inteira a ninguém. Claro que devo, insistiu Aaron. E Cal percebeu que nunca conseguiria convencer Aaron de que isso não era verdade. Ele pensou no amigo no palco, com todos aplaudindo, ouvindo que ele era a única chance. Para uma pessoa tão boa quanto Aaron, não havia a menor hipótese de empurrar essa responsabilidade para outro, mesmo que isso fosse possível. Era isso que o tornava um herói. Eles tinham a pessoa perfeita no lugar certo. E como Cal era seu amigo, quer Aaron quisesse que ele fosse ou não, ele iria se certificar de que não o obrigassem a fazer nada estúpido. E não sou só eu, disse Aaron, cansado. Sou o mago do caos. Vou precisar de um contrapeso. Um contrapeso humano. Quem vai querer isso voluntariamente? É uma honra, disse Cal. Ser o contrapeso de um macar. Disso, pelo menos, ele sabia. Tinha sido parte do blá 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 animado de Tamara. O último contrapeso humano morreu quando a macar morreu na batalha, argumentou Aaron. E todos nós sabemos o que aconteceu antes disso. Foi assim que o inimigo da morte matou seu irmão. Não consigo ver ninguém fazendo fila para o cargo. Eu vou, disse Cal. Aaron parou abruptamente de falar, várias expressões se alternando em seu rosto. A princípio ele pareceu incrédulo, como se suspeitasse de que Cal estivesse fazendo piada ou falando aquilo para ser do contra. E então, quando percebeu que Cal falava sério, ele pareceu horrorizado. Você não pode! Exclamou Aaron. Não ouviu nada do que acabei de dizer? Você poderia morrer! Bem, então não me mate, replicou Cal. Que tal termos como meta não morrer? Nós dois, juntos, não morrendo. Aaron não disse nada por um longo momento. E Cal se perguntou se ele estava tentando pensar em uma maneira de dizer a Cal que agradecia a oferta, mas tinha alguém melhor em mente. Aquilo era uma honra, como Tamara dissera. Aaron não precisava aceitar Cal, que não era ninguém especial. Ele estava prestes a abrir a boca e dizer tudo isso quando Aaron ergueu os olhos. Seus olhos tinham um brilho suspeito, e, por um segundo, Cal pensou que talvez Aaron nem sempre tivesse sido o cara popular que era bom em tudo. Talvez nos vários lares provisórios, ele se sentisse sozinho, com raiva e triste, como Cal. Tudo bem, disse Aaron. Se você ainda quiser. Quando chegar a hora, quero dizer. Antes que Cal pudesse dizer mais alguma coisa, a porta se abriu bruscamente e Tamara entrou. Seu rosto se iluminou quando viu Aaron. Ela correu e lhe deu um abraço que quase o derrubou do sofá. Você viu a cara de Mestre Rufus? Perguntou ela. Ele está tão orgulhoso de você e a Assembleia inteira compareceu, até os meus pais. Todos eles aplaudindo. Você! Aquilo foi incrível! Foi mesmo incrível, concordou Aaron, finalmente começando a sorrir de verdade. Ela bateu nele com uma almofada. Não fique convencido, advertiu ela. Os olhos de Cal e os de Aaron se encontraram acima da almofada, e eles sorriram um para o outro. Não existe a menor chance de isso acontecer por aqui, replicou ele. Nesse momento, do quarto de Cal, o lobo dominado pelo caos começou a latir.